versículo 9. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Aqui, ó, tá aqui na frente, ó. Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria, uma outra tradição que diz alfândega, um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, fale conosco, meu Pai, nessa manhã, através da sua palavra, através do seu Espírito Santo. Ministra, Senhor, o teu querer para as nossas vidas. Tira agora, Senhor, todo impedimento, tudo aquilo que queira roubar a nossa atenção, queira nos distrair nessa manhã. E eu te peço, Senhor, nos abençoe. Fale com todos aqui, Senhor. Fale com aqueles que estão assistindo esse culto, acompanhando a transmissão desse culto agora, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Amém. Bom, antes de eu começar, olhe para quem está ao seu lado. Fala para essa pessoa: Jesus tem um chamado com você. Amém. Você crê nisso? Quem crê, diga amém. Amém. O que é um chamado? A gente ouve essa expressão na igreja, né? A gente ouve essa expressão. Ah, o Senhor tem um chamado para aquela pessoa. Às vezes nós colocamos até um complemento, né? Tem um chamado de pregador, tem um chamado de profeta, tem um chamado de para participar do louvor. A gente ouve isso na igreja, né? É difícil a gente ouvir, né? Esse tipo de expressão. Eu lembro quando me converti no ano de 1993, faz tempo, né? 30 anos. E eu lembro que quando me converti, ainda na minha adolescência, não parece, mas eu sou uma pessoa muito tímida, né? Quem é mais próximo a mim, aqui está o meu pai, sabe disso? Eu não sou tão descolado assim, né? Aqui em cima do altar é uma outra situação aqui. Existe uma ação de Deus, né? Mas eu não sou uma pessoa muito... Eu me considero tímido. E eu lembro que quando eu me converti, né? E depois de algum tempo, pouco tempo, eu comecei a tocar na igreja. E eu comecei a tocar bateria, né? E eu tinha para mim que o meu chamado era esse. Porque eu jamais poderia me imaginar falando. Eu tinha muito receio de falar, muita vergonha. Mas o chamado é interessante, né? Porque quando Deus chama, Ele capacita a gente, né? E pouco tempo depois, eu comecei a ter oportunidades para falar. Eu lembro que eu tinha os meus 16 para 17 anos e eu comecei a ter as primeiras oportunidades para pregar. E eu tinha muita vergonha, muito receio. Mas eu sabia que tinha um chamado de Deus. E é interessante porque parece que não. Mas Deus tem um chamado na tua vida. Para todos nós aqui. Deus, Ele quer te usar na obra dEle e te usar de alguma forma. Quem queria assim, diga amém. Amém. Deus quer te usar. Por mais que hoje você não se veja fazendo nada, executando nada na igreja. Às vezes quando a pessoa pensa em chamada, ela já pensa logo que está aqui em cima. Mas às vezes não é estar aqui em cima. Aqui é uma parte. Mas tem tantas outras coisas importantes na obra. Tão importantes. Por isso que eu quero começar essa palavra hoje já dizendo isso. Deus tem um chamado com você. Esse ano aqui Deus quer usar a tua vida na presença dEle. Seja aqui em cima, seja aí na intercessão, seja nos bastidores da igreja, seja evangelizando, de alguma forma Deus vai te usar na presença dEle. Bom, queridos, eu quero falar de chamado hoje. Porque o Novo Testamento, ele começa com 4 evangelhos. Mateus,
Marcos, Lucas e João. E esses 4 evangelhos, eles falam sobre Jesus. Na verdade, a Bíblia inteira fala de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Ah, mas pastor, Jesus aparece só em Mateus, só no Novo Testamento. Na verdade, Jesus esteve em todos os momentos da Bíblia. E a Bíblia nada mais é do que uma narrativa sobre Jesus. Você lê o Antigo Testamento, você vê todo o Antigo Testamento sendo preparado, ou melhor, sendo utilizado para preparar todos os leitores para a chegada de Jesus. Então, se você ler de Gênesis, que é o primeiro livro do Antigo Testamento, até o livro de Malaquias, que foi o último livro do Antigo Testamento, se você ler todo o Antigo Testamento, você vai ver que todo ele é a preparação para a chegada de Jesus Cristo. E você lê o Novo Testamento, você vê Jesus Cristo. Você vê a chegada de Jesus Cristo, você vê todo o desenvolvimento de Jesus Cristo. Nós temos aqui, queridos, o chamado dos discípulos. Quando você lê os evangelhos, você vê os discípulos sendo chamados. Você lê de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê os discípulos sendo convocados, sendo escolhidos, os 12 discípulos. E quando você vê a escolha, quando você tenta imaginar qual foi o critério que Jesus utilizou para escolher os 12, sinceramente, irmãos, não faz sentido. Se nós traçarmos aqui se nós pensarmos nas características, se nós olharmos com o olhar da psicologia e traçarmos uma linha aqui e pensarmos no caráter desses homens e pensarmos no perfil destes homens, nós temos homens muito diferentes, muito distintos uns dos outros. Nós temos, por exemplo, homens muito simples. Simples no sentido de uma preparação cultural. E por um outro lado, nós temos outros que parece que eles tinham uma formação, eles eram mais intelectuais do que outros. Mas por que Jesus escolheu desses 2 tipos para exercer a mesma função? Nós temos alguns que eram mais temperamentais, outros eram menos. Nós temos alguns que eram mais fáceis para você lidar e outros mais difíceis. E por que ele escolhe, né? Por que ele não escolheu todos iguais? É o chamado. Jesus não escolheu todos iguais. Se todos fossem iguais a mim, queridos, se todos fossem iguais a você, essa obra não iria permanecer, ela não iria existir. Quem entendeu, diga amém. Amém. Nós temos aqui na igreja hoje, nessa igreja nossa, nós temos 7 pastores. São 3 pastoras, 3 pastores e mais eu, né? Então nós somos em 7. E é muito legal, né? Porque cada um tem um jeito aqui. Cada um dos pastores, né? Tem o pastor Adriano, que tem o jeito dele. Tem a pastora Roseli, que tem o jeito dela. Tem a pastora Nádia, que tem o jeito dela, né? Tem o pastor Cleiton, tem o pastor Ricardo, a pastora Rosa e tem eu. Ninguém é parecido. Nem os casais. O pastor Adriano e a pastora Roseli são bem diferentes, né? A Nádia e o Cleiton, então, parece que são mais diferentes ainda. Mas quando junta tudo, irmãos, acontece. Quem entendeu, diga amém. Então você olha os 12 discípulos e você fala, meu Deus, o que João, que são os mais conhecidos, né? O que João tem a ver com Pedro? Tão diferente. O que Tomé
Tomé, tem a ver com Mateus. O que Judas Iscariotes tem a ver com o outro Judas, a não ser o nome? O que Tiago? Você começa a perceber o que aquele tem a ver com esse. Não tem a ver. Você não consegue pensar no critério que Deus escolheu, que Jesus escolheu para chamar os 12. E desses 12 discípulos, os mais falados, os mais conhecidos, Pedro, Tiago e João, mas nós temos outros que são menos falados. E um desses é o caso aqui, desse que eu li para vocês, que foi aquele que escreveu esse evangelho. Esse Mateus aqui, se você nunca teve oportunidade de ouvir algo acerca dele, a Bíblia não fala muito dele. Muitas informações que nós temos de livros que são apócrifos. Nós temos de outras literaturas, porque a Bíblia em si fala muito pouco. Até o chamado dele, um versículo. O texto fala que ele era publicano. E publicano era... Eu vou explicar o que significa isso. Publicano era uma das profissões mais mal vistas, mais odiadas naquela sociedade. Israel da época de Jesus era uma província de Roma. Israel pagava impostos para Roma. Então Roma tinha os seus representantes em Israel. Tinha um governador de Israel. Lá estava Herodes tomando conta de Israel. E eles convocavam entre o povo mesmo de Israel pessoas para trabalharem para o governo de Roma. Então esses que trabalhavam para o governo, eles não trabalhavam para o governo de Israel, porque Israel era uma província. Eles trabalhavam para Roma. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então esses representantes romanos chegavam em Israel e iam atrás das pessoas que se enquadravam no perfil deles, para que eles pudessem trabalhar para eles. Entre os cargos que existiam naquela época, existia o cargo chamado publicano, que nada mais era do que um cobrador de impostos. Então a pessoa trabalhava, e no final do dia ia o publicano lá e dizia: cadê a sua produção? Vinha a pessoa da pesca, encostava o barquinho: deixa eu ver quantos peixes você pescou aí. Tantos peixes aqui é o imposto. Então ele pegava aquele imposto e levava. Quanto que você produziu? Produzi tanto. Então você vai ter que pagar tanto de imposto. Esses publicanos recebiam os impostos. Quem entendeu, diga amém. Amém. Mateus era esse. Mateus tinha um perfil. Se nós formos pensar hoje em dia, ele era de exatas, trabalhava com números, né? Não era de humanas, de biológicas, né? Ele era de exatas, era matemático, sabia fazer cálculos. Mateus era inteligente, ele era intelectual. Quando a gente estuda os evangelhos, uma das coisas que nós estudamos sobre os evangelhos é que muito provável que Jesus tinha Mateus como aquele que anotava as suas pregações. O sermão de Jesus, certamente Mateus era aquele que anotava, que fazia um registro. Então diz a Bíblia que Jesus estava chamando os seus discípulos, e quando de repente ele passa na região, que hoje em dia a região da Galileia é a região chamada Cafarnaum, que até hoje se chama Cafarnaum, que fica próximo ali ao mar, onde existiam as peixarias, onde existiam os comércios, muitos comércios naquela região. Mateus era dessa região, ele cobrava impostos naquela região. Jesus então estava em Cafarnaum.
E ele vai naquela região onde ficava a alfândega, que seria hoje em dia, tenta imaginar, uma praça de pedágios. Quando você vai para uma rodovia e tem aquele tanto de pedágio, aquelas cabines de pedágio. E naquelas cabines existiam os publicanos, rejeitados pela sociedade. A maioria eram ricos. Por que eles eram ricos? Porque eles recebiam de Roma, não pagavam impostos, e a maioria deles desviavam dinheiro. Então, quando você lê, por exemplo, Lucas 19 falando de Zaqueu, por que Zaqueu era odiado? Porque ele roubava os impostos. Quem entendeu, diga amém. E é por isso que na hora que ele se converte, ele fala: Jesus, o que eu roubei eu vou devolver 4 vezes mais. Ele se converteu. Então aqueles publicanos eram odiados. Ninguém queria ser vizinho de publicano. Ninguém frequentava a casa de publicano. Nenhum pai queria que a sua filha casasse com um publicano. Porque ele era considerado um traidor. Você trabalha para Roma, você é um traidor. Você vem aqui cobrar impostos da gente. E Jesus, irmãos, foi chamando os seus discípulos, foi chamando pescadores, foi chamando homens do campo, homens simples, e de repente ele chama alguém como Judas Iscariotes, que era um homem também diferente dos demais, era um homem que tinha uma mente revolucionária, que não aceitava essa submissão a Roma, não era submisso. De repente Jesus chama alguém como Mateus, que estava lá naquela alfândega, com o mesmo uniforme, com aquele mesmo aspecto, com aquele mesmo personalidade dos demais. Jesus passa, de repente ele olha naquela cabine, e ele vai até Mateus. Jesus não pregou para ele. Jesus não falou o que disse para Pedro: a partir de hoje você será pescador de homens. Não falou nada disso. Jesus não fez nenhum milagre para Mateus ver. Lucas capítulo 4 vai dizer que quando ele chamou Pedro e João, diz a Bíblia, que eles estavam pescando, tinham trabalhado a noite toda, não tinham pescado nada. Jesus entrou no barco e falou assim: joga a rede lá, vai lá no alto mar e joga. Quando ele jogou, pegaram muitos peixes. Eles viram um milagre. Com Mateus, Jesus não fez milagre nenhum. Ele simplesmente parou e falou esse pedacinho aqui, ó: segue-me, segue-me. E aqui ele entrou no coração de Mateus. Posso ver amém, queridos? Amém. Mateus, ele era um judeu, mas judeu de verdade. Não era um judeu misturado. Filho de mãe judia, filho de pai judeu, nome escolhido com propósito. O nome Mateus significa presente de Deus. Fala para o seu irmão do lado: você é um presente de Deus. Olha que coisa linda, hein? É um presente de Deus. E você fala assim: pastor, que você não conhece esse presente de Deus. Aqui já foi. É um presente de Deus. O nome dele é Mateus Levi. O nome Levi é entrelaçado. Era alguém que era entrelaçado com Deus. Jesus simplesmente parou e falou: segue-me. Só que esta palavra entrou na alma dele. Aleluia. Posso ver um amém, queridos? Amém. Essa palavra mexeu com algo dentro dele. Essa palavra tocou no coração dele. Mas tocou e tocou de verdade. Esta palavra segue-me mexeu com a estrutura
mexeu com a estrutura de Mateus. Certamente ele já tinha ouvido falar de Jesus. Certamente ele sabia que quem estava falando com ele era aquele Jesus que já tinha feito algumas coisas, que já tinha se manifestado em alguns lugares, que já tinha operado alguns sinais. E de repente aquele homem excluído, de repente aquele homem rejeitado pela sociedade, de repente aquele homem que tinha uma vida desonesta, de repente aquele homem que as pessoas evitavam passar na calçada com ele, porque judeu sempre foi um povo muito ligado a esse lance de impuro, então eles consideravam ele como impuro e se afastavam dele. De repente Jesus para na frente dele. Tantas opções, tantos homens ali com o mesmo uniformezinho, com a mesma cara, com o mesmo jeito. Jesus parou no lugar dele e falou: é com você que eu tenho uma obra. Aleluia! Segue-me. Glória a Deus. E diz a Bíblia, queridos, aqui, que ele levantou-se e fechou, colocou lá o material dele, colocou a calculadora dele, tirou o uniforme dele, tirou o crachá dele, colocou lá, levantou e seguiu Jesus. Posso ouvir amém, queridos? Ele levantou e seguiu Jesus. E eu li essa palavra nessa semana e Deus falou muito comigo, porque na verdade na última aula nossa de teologia eu falei desse texto aqui. Talvez os alunos estão me lembrando do que eu disse. E eu ouvi essa palavra e eu estive ministrando essa palavra. Nessa semana eu estive na chácara e eu ministrei essa palavra para eles. E eu falava exatamente desse chamado. E eu falava exatamente dessa decisão. Decisão que nós precisamos tomar, que ninguém vai tomar por nós, que ninguém pode decidir por nós. Seja você casado, seja você filho, os seus pais ainda vivos, ninguém pode decidir por você. Que é você ouvir o chamado e você tomar a decisão de dizer sim para o chamado. Aleluia! Talvez alguém olhava para Mateus e dizia: mas você tem um cargo público, mas você ganha bem, mas você tem a oportunidade de ficar mais rico do que você é. Mas no momento que ele ouviu Jesus, olhar para ele e ouviu Jesus dizendo: segue-me, por que ele deixou tudo? Por que ele tomou a decisão mais radical da vida dele? O que é uma decisão radical? É uma decisão que você muda totalmente. Não quero mais isso. Não aceito mais isso. Quero uma nova vida com Jesus. Quando você toma essa decisão, a história da tua vida começa a mudar. E o mesmo Jesus que mudou a vida e a trajetória de Mateus, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua trajetória, Ele quer mudar a tua história nessa manhã, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? E a nossa vida, eu quero entrar aqui, eu vou ministrar para vocês. A nossa vida, ela é feita de decisões. Diga para o seu irmão do lado: a nossa vida, ela é feita de decisões. Decisões que são elas mais importantes, menos importantes. Decisões que mudam todas as coisas. E eu quero falar sobre isso hoje. Porque quando você casa, você toma uma decisão importante. Você não está dizendo sim para uma pessoa apenas quando você casa. Você está dizendo não para todas as outras pessoas. Isso é importante. Quem entendeu, diga amém. Amém.
Existem decisões que nós tomamos na nossa vida que elas são tão cruciais. Não estou dizendo de decisão de ficar deitado ou levantar para ir trabalhar, de usar uma roupa azul ou verde. Não, não é isso. Isso aí são escolhas. Me refiro a decisões que você toma na tua vida, e a tua vida ela muda totalmente. E o que eu acho interessante é que existem momentos que o próprio Deus nos leva a tomar decisões na nossa vida. Aquelas decisões como: eu não aceito mais isso na minha vida, eu não aceito esse tipo de coisa na minha vida, eu não aceito isso no meu relacionamento. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Eu não aceito ouvir mais isso. Às vezes você trabalha dentro de um ambiente tóxico e você fala: a partir de hoje eu não aceito mais isso. Você toma uma decisão. Isso pode te custar um emprego, mas isso também pode trazer para você uma nova vida. Existem situações dentro de um relacionamento, por exemplo, que são decisões que nós devemos tomar. Eu não aceito mais ouvir esse tipo de coisa. Eu não aceito esse tipo de agressão. Isso pode te custar o relacionamento, mas isso pode trazer uma liberdade, uma nova vida. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Então existem decisões que nós tomamos que quando você toma, as coisas mudam. Não tinha como Mateus falar: peraí, Senhor, não tem como a gente fazer o seguinte: eu trabalho aqui de segunda a sexta e de sábado e domingo, que são os meus dias de folga, eu te sigo. Não tem como, Senhor. Jesus ia dizer para ele: não tem como, é tudo ou nada. Aleluia. Quem entendeu? Diga amém. Não tem como você ficar em cima do muro, não tem como você ficar mais ou menos. Quando Jesus chamou Mateus, ele não ficou em cima do muro. Ele falou: é isso que eu quero para a minha vida. Aleluia. O que falta, eu vou ter o preenchimento no meu coração. O que falta, o Espírito Santo dele vai me preencher. O que eu não sinto paz, a partir de hoje eu terei paz. E quando ele toma a decisão, a história da vida dele muda. Jesus nessa manhã, ele quer mudar a história da nossa vida. Ele quer mudar o teu coração, o teu interior nessa manhã. Aleluia. Aceite o chamado dele na tua vida. Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Não fazia sentido o homem no perfil dele, no caráter dele, do jeito dele, mas Jesus olhou para ele e Jesus disse: você é o meu escolhido. Existe um jovem na Bíblia que ele chegou para Jesus e falou: Senhor, o que eu faço para ser salvo? E Jesus falou: você conhece os mandamentos? E ele falou: sim, Senhor, eu tenho guardado eles todos desde a minha infância. Jesus falou: então você está certíssimo, está ótimo, só te falta uma coisa. Vende o que você tem, reparta com os pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois você me segue. E diz a Bíblia que ele deu as costas e foi embora. Ele não seguiu Jesus. Porque existem decisões que nós tomamos que necessariamente vai te obrigar a abrir mão de algo. Existem decisões que nós tomamos que nós temos que abrir mão, às vezes de ganhar mais, às vezes de estar num ambiente onde é um ambiente favorável. Existem decisões que nós tomamos que nós temos que abrir mão de coisas que nós gostamos de fazer, só que nós precisamos abrir mão. E o nosso evangelho, ou melhor, desculpe, o evangelho que tem sido pregado hoje em dia é um evangelho que não fala
do aspecto de abrir mão.